Quero falar dos progilos, dos quelés da juvenia, dos tufus, dos aldiacos, da baixa da silencia, do genuíno da briba e do grau da gordofobia. Eu estou aqui com um amigo, João de Jundiá, das terras de Jundiá, aqui em Vicência. Ele vai contar um pouco de algumas histórias que ele ouviu falar e histórias que viveu, né? E Pois histórias é. que leu também. Histórias que li. Histórias que leu, viveu. Por exemplo, eu tive muitas informações sobre essa região num livro de meu irmão Manuel Corrêa de Andrade, Itamaracá, uma capitania fracassada ou frustrada. Porque isso aqui era Itamaracá, antes de ser Pernambuco. É para o povo saber quem é Varmicê, seu nome todo. Meu nome todo é João Antônio Corrêa de Oliveira Andrade. Nascido. Manuel era Corrêa de Oliveira Andrade, mas brigou com um primo, certa época, e deixou de usar o Oliveira. Assinava as coisas, mas não usava. E eu faço questão de usar o nome todo, porque eu já sou a 7ª geração aqui no Brasil, de portugueses, descendente de portugueses, e o nome, meu bisavô do Engenho Canabrava dizia que os descendentes que tirassem o Andrade, ele deserdava, porque o Andrade foi adquirido aqui. Nós viemos de Portugal só como Corrêa de Oliveira. E é de onde, Portugal? Vieram da região do Douro, ali no Porto. Ali na região onde fica, do outro lado, fica a Vila do Gaia, de onde vieram os Gaiões. A Vila da Gaia, em Portugal. Vieram chegar aqui século o quê? Os Gaiões chegaram aqui em 1810. O senhor. E nós chegamos em 1730 e pouco. Eu estava até conversando com o professor Leonardo Dantas, ele disse que teve uma vinda grande de portugueses no século XVIII para cá, depois da expulsão dos holandeses. Dos holandeses. E esse José Neves Corrêa de Oliveira, que foi o primeiro Corrêa de Oliveira que veio para aqui, se estabeleceu em Goiânia. Goiânia era a capital da capitania de Itamaracá no continente. E a vila de Itamaracá era a Vila Velha, era a capital da ilha de Itamaracá. Vila Velha, né? Era. E Goiânia era a capital no continente, não era uma capital, agia como capital, controlava a região no continente. É tanto que existia uma aristocracia muito forte em Goiânia. Barões e senhores de engenho, e muito forte em Goiânia. E foi através de Goiânia que isso aqui foi colonizado. Porque a divisão de Pernambuco com Itamaracá era o rio Tracunhaém, que passa em Nazaré. A direita do Tracunhaém era Pernambuco, a esquerda era Itamaracá. E aqui passava o Capibaribe-Mirim. Então, essa área situada entre o Tracunhaém e o Capibaribe-Mirim era Itamaracá. Eles iam, quando chegavam perto de Goiânia, o Sirigi era o rio mestre daqui dessa região, esse aqui era o Vale do Sirigi, era afluente do Capibaribe-Mirim. Quando era em Goiânia, eles se encontravam e formavam o Rio Goiânia, que era a união do Tracunhaém com o Capibaribe-Mirim. Dava 18 quilômetros por lá, na União. A União era onde é hoje mesmo a cidade de Goiânia. E fizeram um canal, ajeitaram, criaram um porto para exportação. E todo o produto daqui dessa região ia para Goiânia. Ia de carro de boi, ia de cavalo. Os principais produtos aqui era o algodão, e tinha também a cana-de-açúcar, tinha o algodão e tinha outras lavouras de subsistência, farinha de mandioca e tudo. Isso tudo ia para Goiânia de cavalo ou então de carro de boi. O porto não era em Recife, não era em Goiânia. Não, porque Recife era muito distante para levar de cavalo. Né? E aqui eles descendo acompanhando o Sirigi. Porque o Sirigi despeja ali em Timbaúba, no Capibaribe-Mirim, e vai embora para Goiânia, né? Então o porto de Goiânia chegava a rivalizar na época com o de Recife. A Mata Norte todinha ia para Goiânia.
E essas tropas de animais que iam levando os produtos da região, eles iam parando, né? Porque num dia só não chegavam em Goiânia. Iam parando em pousadas, né? Foi se criando pousadas que era quem abrigava esses tropeiros. E a maioria dessas pousadas se transformaram em cidade depois, como é o caso de Vicência. Vicência era a pousada de Dona Vicência Barbosa. Por isso o nome Vicência. Ela cresceu muito, era muito religiosa, junto com o Frei Caetano de Messina, que era um frade que andou nessa região fazendo casamentos e batizados. Frade capuchinho, é? Era um frade capuchinho. E foi quem construiu essa matriz de Vicência. Dona Vicência deixou de ser com o tempo de dona de pousada para ser dona de Sesmaria. Sesmaria é uma propriedade muito grande, né? Que se precisa, é como os engenhos, vieram das Sesmarias. Se dividir em engenhos e coisas. E quem é que dava essa Sesmaria? Era o rei de Portugal. Você fazia o pedido através do governador, ou aqui através de Duarte Coelho, do capitão, a capitania hereditária, e eles mandavam. Quem deu muitas foi Dom José. Rei de Portugal. Rei de Portugal. E essas sermarias, posteriormente, aqueles homens de posse, nobres, dava para aqueles apaniguados, pessoas aparentadas, gente mais pobre, né, e ia distribuindo. No caso aqui de Vicência, só teve 4 sermarias. Eu digo que é 5 e esqueço uma. Uma foi o Engenho Terra Nova ali, que foi doada ao sogro de João Fernando Vieira. Era Francisco Berenguer de Andrade. É de onde veio o Andrade, que meu bisavô. Depois eu vou lhe dizer por que o Andrade. Era de Francisco Berenguer de Andrade. Os descendentes dele diziam que ele, por parte de mãe, era basco. E por parte de pai, português, Andrade. Mas já me disse uma pessoa que ele não era basco, porque Berenguer não é um nome basco. É um nome que veio das Ilhas Baleares, na Espanha. Ele foi o primeiro homem branco aqui a se estabelecer aqui no Vale do Sirigi. Foi dado uma sermaria a Francisco Cavalcante de Vasconcelos Belo, foi a sermaria de Poço Comprido, que é um engenho muito famoso aqui, e que deu origem a uns 10 ou 12 engenhos. Muitos engenhos, inclusive o famoso Tabatinga, que pertenceu a Joaquim Gonçalves Guerra, que foi revolucionário na Revolução Praeira, veio de Poço Comprido. Várzea Grande, não? Não, o engenho é Tabatinga. É onde tem hoje a barragem de Murupé. A outra sermaria era Laranjeiras, onde é hoje a usina. Era da família de Oliveira Belém. Esse de Oliveira Belém tem uma igreja hoje de São Joaquim, que é muito visitada, que foi feita por ele. E qual foi a outra sermaria, meu Deus? Foi a de Terra Nova, a de Laranjeiras, a de Poço Comprido. Teve outro, o resto surgiu dessas sermarias, ou então engenhos intermediários, que não chegavam a ser sermarias, mas que pertenceram a grandes senhores, né? Como Canavieiras, o Pomal, que era do coronel Antônio Vicente da Costa Azevedo. E esse aí foi parar em Catende, né? Esse não. Costa Azevedo de Catende? É dos Costa Azevedo de Catende. Só que o Costa Azevedo de Catende era Antônio Ferreira. Seu tenente. Era filho de Domingos da Costa Azevedo, que era irmão do coronel Antônio Vicente. Era Domingos de Trapoá, Antônio Vicente do Engenho Barra, Manuel Ferreira da Costa Azevedo do Engenho Ribeiro Grande. Esses 3 engenhos pertenciam aos Costa Azevedo. O tenente é sobrinho do Antônio Vicente.
Antônio Ferreira da Costa Azevedo. Esses Costa Azevedo vieram de Areia, da Paraíba. O primeiro deles a chegar aqui em Pernambuco foi o Pedro da Costa Azevedo, que se estabeleceu no engenho Trapuá e deu origem a uma família grande, numerosa e poderosa. Então o Pedro era pai do Antônio Vicente, era pai do Domingos, que era o avô do Tenente. E foi uma família que dominou esse vale aqui todinho. Porque o ramo de Antônio Vicente dominou vários engenhos, agora eles usavam Oliveira Azevedo. Porque o doutor Beja, que foi filho dele, não filho dele de sangue, o doutor Beja era filho de uma irmã dele. Ele não teve filhos, ele era casado com uma Gael, que era estéril. Aí ele criou como filho e registrou e tudo. Aí o doutor Benjamin, ele não colocou Benjamin da Costa Azevedo, ele colocou Benjamin de Oliveira da Costa Azevedo. Porque a irmã dele era casada com Manuel de Oliveira e Silva. E ele criou como filho. E esse pessoal chegou a ser dono de usinas, de coisa. Quer dizer, houve dois ramos que enricaram, o ramo de Trapuá e o ramo de Barra. O ramo de Barra através do Coronel da Barra, como ele era chamado. E eu tenho um primo, Dagmar, que é filho, é do ramo do Domingos. Porque meu avô, João Antônio da Costa Azevedo, era primo legítimo da minha avó. A mãe dele era Mereciana da Costa Azevedo. E o pai dele era José Antônio da Costa Azevedo. Eles casavam entre primos. E eu estava falando em... Eu tenho até aí o roteiro da família Azevedo. Aliança, Timbaúba, o engenho Arara e Araruna, era dos Costa Azevedo, o engenho Ribeiro Grande, Titara, Boa Vista, Montes Claro, Diamante, tudo isso era engenho da família dessa região aqui. E quanto aos Correia de Oliveira, que é a nossa origem, quando José Neves chegou de Portugal, em Goiânia, já ele, o ramo que a gente considera da minha mãe, o ramo da Paraíba, sabe? E o Zé Neves é o ramo de Goiânia. Ele chegou, era afortunado e tinha títulos de fidalguia e tal. E uma neta de Francisco Berenguer de Andrade, ou bisneta, o neto de Francisco Berenguer de Andrade chamava-se Francisco Gomes de Andrade. E era dono do engenho Meirim. E o Zé Neves casou com a filha dele, do Francisco Gomes de Andrade. Como o Zé Neves chegou a ter dois filhos, Maria Quitéria Corrêa de Oliveira e José Corrêa de Oliveira e Andrade. E o Zé Neves teve esses dois filhos e morreu logo depois. Então, eles foram criados pelo avô materno, pelo Francisco Gomes de Andrade. Então, o Zé Neves, filho do Zé Neves, o outro José, que tinha o nome do pai, José Corrêa de Oliveira, acrescentou o nome I Andrade, em homenagem ao avô. Aí a família, quer dizer que o Andrade foi pego aqui. Entendi. Aí ficou Corrêa de Oliveira e Andrade. Depois foi passando e passou a ser Corrêa de Oliveira Andrade. Depois ficou alguns ramos só Corrêa de Oliveira, outros Oliveira Andrade e outros Corrêa de Andrade. O Oliveira Andrade foi o seguinte: havia o Zé Corrêa de Pedregulho, que era filho do Manuel Corrêa de Tamataupe, era Zé Corrêa de Oliveira Andrade. E o pessoal naquela época, né, não botou Corrêa nos filhos, botou só Oliveira Andrade. Simplesmente. Gilberto Osório, aqueles... Deixa pra lá. O Gilberto Osório era Gilberto Osório de Oliveira Andrade. Aquele coronel Ivan Rui é dessa família, Oliveira Andrade. Que eram os mesmos Corrêa de Oliveira Andrade, sabe? Mas meu bisavô, Joaquim, era irmão de Manuel Corrêa de Uruaé, que era o ramo assim mais... E conservou
Na família todinha, até nos filhos naturais ele colocava. Uruaé é Goiânia, né? É a Goiânia. Luzia é minha prima. E Luzia, eu gostava muito Que dela. que ela tem? Ela não tem Albuquerque. Ela tem 3 nomes de família que viviam, inclusive, Pode deixar aqui. que vivia, inclusive, brigando em Goiânia politicamente. Os Rabelo, que era Cunha Rabelo, os Corrêa de Oliveira, que era o partidário de João Alfredo, que foi ministro, né? E os César de Albuquerque. É João Alfredo Corrêa de Oliveira, né? Era João Alfredo Corrêa de Oliveira e Andrade. Aí ele tirou o Andrade. E muitos acompanharam. Foi nessa época que meu bisavô, que era tio dele, disse que o que tirasse ele achou errado. Seguir em João Alfredo, sabe? E conservou ainda, tanto que nós somos um pequeno ramo dos Corrêa de Oliveira que ainda usam Andrade. O ramo de Miranda também usa Oliveira Andrade. E meu avô veio de Goiânia, do Engenho Uruaé. Esse irmão dele, que não botava Corrêa nos filhos, botava só Oliveira Andrade, era muito rico. Era casado com a viúva da família Albuquerque Maranhão. E não teve filhos, mas teve 2 filhos de uma comadre. Aí o pessoal dizia, Zé Corrêa não teve filho da mulher, mas teve da comadre. Aí por isso que talvez ele não tenha botado Corrêa, botou só o Oliveira Andrade. E um deles foi famoso, João Joaquim de Oliveira Andrade, que foi governador de Pernambuco. Quando meu avô comprou Jundiá era um engenho meio enjeitado. Ninguém queria vir por causa da vizinhança do coronel Estelita, que fazia absurdo, matava a gente, tinha capanga. Porque o coronel Estelita era dono de Canavieira, que é ali, e de Vertente aqui. E Jundiá ficava no meio. Né? E ele queria ficar com tudo, né? Aí amedrontava o pessoal que vinha para Jundiá. Esse homem tinha fama, esse coronel. O nome dele era Manuel de Oliveira e Melo. Como ele nasceu no dia de Santa Estelita, o pai dele botou Manuel Estelita de Oliveira Melo. E ele riscou na descendência o Oliveira Melo, ficou só o Estelita. E aí fez essa família. Família Estelita. Fora do nome da santa. Fora do nome da santa. Mas, interessante, né? não é? É tanto que um deles, Manuel de Oliveira Estelita, me perguntou uma vez, ô João, aquele Estelita do Cais, não tem um cais no Recife, Estelita? Tem algum parentesco com a gente? Eu digo, eu não sei, rapaz, eu sei que vocês foram Estelita daqui de Vicência. Ela é Santa Estelita, né? Ela é Santa Estelita. É do nome da santa mesmo. Também, deve ser. E eles têm o maior orgulho desse nome Estelita. Havia Arthur Estelita do Engenho. Ficou bonito, né? É. Então o coronel Estelita era muito valente, muito brabo. Era ele e o coronel da Barra, o Antônio Vicente. Era quem mandava por aqui. E eram muito amigos, todos dois. 2 homens bravos. Eram os homens bravos da região. O Antônio Vicente era conhecido como o coronel da Barra. O Antônio Vicente. O Antônio Vicente. Agora os irmãos não eram, o Manuel de Ribeiro Grande, o meu... Era mais calmo. Era muito mais calmo. O meu bisavô, o Domingos, o pai de Tenente, era muito calmo. Tenente era uma pessoa maravilhosa. Tenente enricou, porque Tenente tinha que enricar mesmo. Tenente começou a vida, foi colega de colégio do meu pai. Porque havia um colégio aqui, era o único colégio que havia aqui, era em Tracunhaém. Um colégio de Manuel Xavier de Andrade Vasconcelos. E papai foi estudar lá, porque só era o que tinha. E lá estudava tio Tenente, estudava tio Olinto, que é irmão do Tenente, e outros. E Tenente resolveu sair, fez o correspondente à admissão da época e disse, não vou estudar no Recife não. Papai foi para o Recife fazer preparatório e outros. Ele disse, eu não vou não, porque eu estou perdendo tempo de ganhar dinheiro. Aí o pai dele, Domingos, arrendou para ele o engenho Camarazal, a um tal de João Emoges, que era muito rico em Nazaré. João Emoges era correspondente de açúcar.
O que era o correspondente de açúcar? Cada senhor de engenho tinha o seu correspondente. A gente produzia o açúcar e botava para o correspondente e ele exportava. E muitos correspondentes ficaram donos de muitos engenhos, porque quando o cara não podia pagar, ia para Leão. Né? E João Hermógenes era muito rico, era um correspondente muito rico de Nazaré. E o tenente foi para Camarazal. Chegou em Camarazal, era engenho Trapiche. Não era a motor, a Banguê ainda. Passou uns 8, 7 anos em Camarazal, surgiu uma usina para vender na Paraíba, ali na Várzea do Paraíba. E essa usina o dono queria vender porque todo ano perdia a safra. O Paraíba vinha uma cheia, derrubava as canas no plantado da várzea, invadia os armazéns de açúcar e tudo. E ele desgostou-se, vendeu a usina barata. Aí o tenente disse, eu vou arriscar. Aí foi a João Hermógenes, que era o dono do engenho do qual ele era arredado. Porque João Hermógenes financiava muita coisa, sabe? É como uma espécie de um banco. Aí foi a João Hermógenes e tal, aí João Hermógenes chamou João Hermógenes para o engenho, para ir ver o engenho. Aí João Hermógenes foi, chegou em Camarazal, ficou espantado. Muita coisa feita, muita benfeitoria. Aí disse para o tenente, ô tenente, como é que você faz um negócio desse? Você faz essas benfeitorias todinhas sem me comunicar. E agora? Agora, aí o tenente disse, agora não tem problema. Tudo isso que eu fiz eu usei, você não vai me pagar nada. Aí João Hermógenes disse, tenente, você pode ir para onde quiser. Aonde o nome de João Hermógenes valer, o seu tem o mesmo valor. Aí avalizou a usina. Aí o tenente, pô, compra a usina. Passa 5 anos na usina, não dá uma cheia. Tá. Aí vende a usina cara, porque tinha deixado de dar ceia. No ano que ele vendeu, veio a cheia e acabou com tudo. Para você ver como ele teve sorte. Rapaz. Quando ele vendeu, ele era amigo de Joaquim Bandeira, que era filho do governador de Pernambuco, Herculano Bandeira. E comprou a Catende em sociedade com Joaquim, ele e Joaquim. Ele muito trabalhador e tal, e Joaquim bem descansado, né? Ele terminou comprando a parte de Joaquim e ficou dono da Catende. E aí se transformou, né? Daquele potentado que era. E ele tinha o seguinte, ele tinha uma vantagem, ele tinha os parentes pobres e ele ajudava todos. Não tinha esse negócio. É que a usina Catende simbolizou aí para Pernambuco, você viu? A usina Catende, para você ter uma ideia, foi a maior usina da América do Sul, da América Latina. Naquela época, o tenente já instituiu o 13º mês. Assistência médica, tudo. Ele era, sob o ponto de vista social, era um... Você vê isso no livro escrito por Armando Monteiro Filho. Ele que chama não chama o tenente, ele chama o Costa Azevedo. Chama ele de Costa Azevedo. O que ele fez? Como era o nome do livro? É a biografia do Dr. Armando Monteiro Queiroz Filho. Aí fala do seu tenente. Fala muito porque o tenente era muito amigo do velho Queiroz Monteiro, Tacucaú. É tanto que os filhos do Queiroz Monteiro casaram com as filhas do tenente, né? O doutor Sodo casou o Armandinho, casou com a filha de Agamenon. Mas o doutor Rômulo casou com Ana Maria, filha de tenente. E foi tudo para Pernambuco. Olha, quando eu me lembro que mamãe, a gente aqui é pequena, e eu tinha uma irmã meia gastadeira, Maria Lúcia, minha irmã mais nova, era a nona. Ela até morreu agora. E mamãe, quando ia passar um carão nela, uma coisa, porque ela estava gastando muito qualquer coisa, e dizia, você pensa que é filha do tenente da Catenda? Criou-se esse termo em Pernambuco. Quando o cara era perdulário, tá pensando que é filho do tenente da Catenda? Pensando que pode gastar, Outro dia teve... Eu sou de Catende, né? E infelizmente hoje Catende
Acabou-se. O problema de Catende foi João Azevedo também, né? João Azevedo era muito sentimental, ficou sozinho na Catende, ele não era tão preparado como o pai e o pessoal queria dinheiro, né? Os irmãos. Porque Tenente era dono. E João era um dos donos, né? Eu vou falar do seu Santino. Vim falar de Santino. Disse que ele era muito... Depois ele veio para a usina Tiúma. Gerenciou a Tiúma no tempo dos Pierrec. Até a casa dele era ali da... Porque eu tinha uma irmã que foi colega de turma de uma filha de Santino. Ele disse que ele era o braço direito do De seu Catende, tenente. de seu tenente. E depois ele saiu, na época do seu... João, olha, os parentes, meus primos, que eu tive alguns primos que trabalharam na Catende por causa do parentesco. Porque tenente era tio de mamãe, irmão da minha avó. E eles diziam que João Azevedo era muito rígido e que Domingos, irmão de João, não era. Agora, João se queixava disso. E eles... Eu acho que foi falta de administração também, né? O tenente vinha longe. Papai dizia que ele, quando chegou da Catende, tinha muito proprietário, assim, lavrador, muita gente assim que tinha terra, tinha isso, tinha aquilo. E tenente ia lá e, às vezes, chegava, interessava comprar uma coisa assim a um cara e dizia lá, meu amigo, você vende, patrão. Você vende por quanto? Eu vendo por 10 mil. Faça isso não, está muito barato, você tem muito mais do que isso. Faça a conta do que você tem. Você tem a casa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. E todo mundo, seu tenente. Foi um mito. Ficou um mito, né? Um mito. Eu acho que ele foi uma das figuras mais importantes de Pernambuco na época. Rapaz, assim, eu tava falando um dia desse com o neto dele. Eu acho uma pena porque não tem uma biografia sobre ele. Devia ter, né? Devia ter. João Azevedo quis escrever, mas parou pelo meio do caminho. E assim, foi uma pessoa de muito... Ele era casado com tia Naninha, que era da família Mal. De muito sucesso, né? Total. A maior usina da América do Sul. Papai dizia que ele adivinhava as coisas. Vinha um cara propor um negócio a ele já sabia o que o cara queria. Só... E ele fez essa coisa. Deixou de estudar para não perder tempo em ganhar dinheiro, porque ele precisava ganhar dinheiro. Sim. Quer dizer, ele não tinha formação universitária, né? Não tinha, mas era mesmo que tivesse, porque ele era muito inteligente, né? Ele vivia no meio muito. Ele tinha nem a formação média, nível médio. Sim, nem o nível médio. Né? Nível médio era no Pedro Augusto, se não me engano. E era o mais importante da família e sempre protegeu. Eu tive uma tia Helena, casada com Joaquim Pereira de Albuquerque. Meu avô, por parte de mãe, era muito rígido, o João Antônio da Costa Azevedo. E tia Helena casou com o João Pereira de Albuquerque, aqui do Engenho Oito Porcos. Oito Porcos, o nome do engenho. E tio Quinca, ele era até meu padrinho. Tio Quinca era muito mulherengo, era uma coisa horrorosa. E deixava a tia Helena uma semana sozinha no canto, assim, do engenho. Aí o tenente levou o tio Quinca para Catende, para ser fornecedor dele lá, ficar lá, para Catende, para a tia Helena ficar mais. E esse pessoal todinho depois, que não progrediu, ficou tudo nas costas do tenente. E aqui em Trigueiro tinha uma pessoa pobre, todo mês ele mandava mais do que um salário mínimo para a mamãe entregar. Ele manteve muito, né, a família, né? E o João Azevedo também. Fazer também a mesma coisa. Mesma O coisa. João Azevedo, ele foi o primeiro, eu acredito que ele foi prefeito de Catende, o filho, né? Foi prefeito de Catende. Era o filho mais velho. Filho mais velho, né? Ele também foi do Círculo Católico. Ele era religioso, seu tenente? Ele era... Tenente não era tanto não, mas... João era. João era mais, né? Muito mais. Em Catende tem um Leão 13, né? Você percebe, então, tinha uma inspiração da Rero Novaro, né? Aquela coisa do... Tem um clube operário. Catende foi um negócio, rapaz. Foi um negócio. E tem uma lembrança.
tenente ajudou muita gente, muita gente. Depois, quando a coisa deu para trás, só depois com a morte dele, né? Domingos Azevedo não queria nada. Era dono ali do Forno da Cal, né? Forno da Cal em Olinda? É. Ô, seu João, voltando O aqui. Domingos que eu estou falando não é o pai do tenente, é o irmão. O irmão. Voltando aqui para nossa região aqui, que a gente está aqui falando de Vicência, né, na zona da Mata Norte. Como é que se deu, o senhor estava comentando uma vez comigo, a questão da ocupação territorial aqui, que teve a questão da Sesmaria, mas teve a questão também, depois da Guerra dos Holandeses, como é que foi isso? Foi, a ocupação aqui foi o seguinte, na Guerra dos Holandeses eles nunca tiveram Vicência. Os holandeses. Eles ficavam a 40 quilômetros da costa, sempre, que era para facilitar a exportação do açúcar para a Europa, né? Uhum. Se eles viessem muito longe, o açúcar ia transportado por animal, né? Não havia estrada de ferro ainda. Eu sei. Que Não até... botaram o pé aqui não, os holandeses. Não. Mas André Vidal de Negreiros foi governador de Pernambuco, foi governador da Paraíba, era dono do Engenho Novo em Goiânia. Há quem faça elogios e há quem critique ele, o André Vidal de Negreiros. Ele resolveu ocupar o Sirigi. Falava-se muito o Vale do Sirigi, na riqueza do Vale do Sirigi. Aí ele o que fez? Começou a penetrar para o interior. Pegou o Capibari-Mirim, veio subindo o Capibari-Mirim, distribuindo terra com colonos, e dando sermarias a quem tinha condições, né? E veio parar aqui no Alto Sirigi, primeiro pelo Baixo Sirigi, depois o Médio, que é isso aqui, depois o Alto, que é São Vicente, Macaparana, né? São Vicente Ferro? São Vicente Ferro. Ele veio ocupando essa região toda. Aqui havia remanescentes de tribos potiguares e tabajaras, que sofreram muito na mão dos portugueses, mas ainda existia, né? E ele tinha um patronato de índios lá em Caricé, chamavam Curato, administrado pelos religiosos, aldeados, que eles tinham uma dupla função. Primeiro, produzir alimentos para ele, primeiro ser catequizado, e depois aqueles engenhos que produziam muito e não tinham escravos suficientes ou pessoas suficientes para a colheita, o patronato fazia um contrato para ele colher com aqueles índios que eram... Patronato? Patronato sou eu que inventei, era Curato. Curato. O Curato fazia... Os índios viviam nesses curatos? Era. Que eram aldeias. Eram aldeias administradas? Por religiosos. Que era para não assassinar, não matar, porque o colono, né? Os religiosos faziam aquilo para proteger os índios? Para proteger os índios, mas também usava a mão de obra indígena. Usava, assim, sob a forma de aluguel. Houve um curato de índios aqui em També, houve um curato de índios muito grande em Limoeiro. Tinha nome, não? Curato? Manuel passava para mim como curato, de Caricé. O de També era Caricé. Ainda hoje tem a vila de Caricé. E teve alguns índios aldeados que foi, depois de guerras, eles foram aldeados e ficaram na reserva, né? E havia aqueles que eram manobrados pelos religiosos, né? Que ensinavam a religião, e os outros ficavam como era, como a Baía da Traição ali. Eles ainda estão quase com aqueles costumes da Baía da Traição. Eles foram índios que foram subjugados, né? Mas que foram deixados numa área demarcada, né? O curato não, o curato índio era educado, estudava, ia para colégio. Se formava? Se formava alguns. O Felipe Camarão recebeu do rei de Portugal, não tem a ordem de Cristo, né? O cara, para ter a ordem de Cristo, não podia ter sangue de negro, nem de índio, nem de judeu. E Felipe Camarão era índio puro e foi, por causa do serviço prestado, né, na guerra. Mas Henrique Dias recebeu a ordem de Cristo. Recebeu também. Era negro. Era negro. Todos receberam. O Felipe Camarão era do Engenho Aldeia ali. Aquele Engenho Aldeia, porque ali era um aldeamento indígena. Camaragibe? Pau d'Alho.
Ah, sim, é que pega pau dele também, né? O Felipe Camarão era filho de Potiguaçu, que foi um dos maiores que prestaram serviço aos portugueses na expulsão dos holandeses, Potiguaçu. Eram os flecheiros, é chamado? Eram flecheiros. Até depois os índios foram muito utilizados pelos senhores de engenhos e fazendeiros como capangas. Jagunço? Como jagunço, o termo é jagunço. Aí o cara, quando queria saber o poder de um fazendeiro daquele, dizia quantos flecheiros ele tem, ou quantos arcos ele tem a serviço dele. Né? Entendeu? Porque o índio... O negócio era sério, né, Sérgio? O negócio era sério. Mas era sério. Agora tinha assim, tinha muitos ataques, assim, por exemplo, o camarada tinha uma propriedade como essa, aí tinha que ter os flecheiros, porque ia ter ataque de quem? Os vizinhos, é disputa territorial? Territorial. Olha, outro dia chegou aqui um cara de esquerda, esculhambando o senhor de engenho. Que eram covardes, era isso, era aquilo. Eu digo, me diga uma coisa, e como é que eles conquistaram tanta terra no Brasil? Porque para você fundar um engenho era parada. Porque os índios atacavam os engenhos, os quilombos, os quilombolas. É porque pensa que a turma quando veio aqui dormia em colchão de... Não, ele teve a ousadia de dizer, olha, o senhor de engenho passava o dia deitado na rede aqui no Salpena, assim, por exemplo, na Casa Grande. Só se levantava para 3 coisas. Para fazer sexo com as negrinhas e para comer. Que mentalidade. E quem era que ia prover as coisas? Porque tudo tem que ser provido, né? Houve muito senhor de engenho cruel, mas houve famílias que foram conhecidas como os Corrêa de Oliveira mesmo, João Alfredo mesmo era conhecido, os Cunha Rabelo, principalmente os César de Albuquerque, que eram muito aristocráticos, chamavam com ele de mulato, porque ele era abolicionista, né? Só que ele não tinha aquele tipo de Joaquim Nabuco, que era um cara grande, bonitão, falava bem. João Alfredo era um cara pequeno, magro, mas era autêntico, sabia o que estava fazendo, né? É tanto que a Lei Áurea se deve a ele e a Princesa Isabel, né? Uma ocasião, a Morgada, uma prima nossa, que era prima de Manuel, meu irmão, foi lá e disse para Manuel, mas é danado, a família escolhe para escrever a biografia de João Alfredo um comunista. Aí Manuel disse, olha, o primeiro comunista da família não fui eu, não, foi João Alfredo. Porque se você ler o projeto dele de emancipação dos escravos, era distribuir terras às margens das ferrovias e às margens dos rios com os escravos, para eles não ficarem aí perambulando. E por isso, as oligarquias, que antes eram monarquistas e que deixaram de ser, fizeram o golpe. Apesar, deram o golpe que era exatamente para ele requerer a terra da coroa. Que era chamada Terra da Coroa. Que qualquer pessoa chegava, se estabelecia numa terra devoluta, não, isso aqui é da coroa. Plantava, produzia, vendia onde queria. Aí vinha o cara, requeria aquilo para ele, o cara só ia pagar renda a ele, só podia vender a ele e por aí lá vai. Foi por isso que existiu Canudos. Antônio Conselheiro, que se falava que era monarquista, era isso. Eu não sabia nem o que era isso, eu acho. Antônio Conselheiro, a revolta dele era essa. Era que os camponeses que antes produziam para si, passaram a produzir para terceiros. O fosso, então, aumentou bastante com a República. Olha, Manuel me dizia que não toda coisa, mas a situação agrária foi um desastre para a pobreza da proclamação da República. O povo ficou mais pobre, né? Mais pobre, empobreceu. É uma pena. Porque você tinha seu flecheiro, tinha isso, tinha coisa, mas o cara tinha um sítio, tinha uma coisa. E outra coisa, havia sempre os coronéis, né? E quando eles brigavam entre si, era de quem se valia, né? E era bom que houvesse mais de um, porque senão aquele acabava com tudo. Não sei se você leu O Continente de Érico Veríssimo. Não. Tinha um... Nem tem.
o Horácio da Silveira e o Juca de Badaró brigavam pela Mata do Sequeiro Grande, em Ilhéus. E a guerra começou quando o senhor Badaró, irmão de Juca Badaró, mandou matar um Firmino, que era apaniguado de Horácio da Silveira. E o Preto, ele era muito religioso, o senhor Badaró, antes de mandar fazer, ele lia sempre a Bíblia. E o Preto, nessa vez que foi matar o cara, assistiu ele ler a Bíblia e ficou impressionado. Aí errou o tiro de propósito no Firmino. Aí o Firmino foi ao Horácio da Silveira, olha, o senhor Badaró mandou me matar para ficar com minha propriedade, porque é anexa a ele. Aí começou a briga de Horácio com... E os Badaróis perderam o poder, que era o maior poder de Ilhéus, era dos Badaróis, passou para o Silveira. Interessante demais. Era muito interessante, porque quando havia 4, 5, porque quando o cara sempre estava de um lado, porque ele estava protegido. Os senhores de engenho. Os senhores de engenho, aqui teve um que foi morto na Revolução de 30, porque os trabalhadores dele, do Engenho Cachoeira, veio para a feira com as facas, se andar de peixeira, né? E prenderam. Seria bom botar também a máscara. Não. Prenderam eles e, por conta disso, ele veio soltar os caras. E houve uma briga entre ele e o Zé Cândido de Sossego. E o Zé Cândido, na Revolução de 30, ficou com Getúlio, né? Mandou as tropas lá para prender o Coronel Oliveira de Canaveira, o Coronel Oliveira de Cachoeira. E foi um tiroteio monstro. Atirava ele e as filhas. Morreu 3 filhas dele e ele. Até as filhas entraram na batalha. Por quê? Ele achou uma desmoralização desarmar um apaniguado dele. Impressionante, né? Olha, na época do engenho da moagem, não tinha essa coisa não. Havia várias sociedades dentro do engenho. Um mestre de açúcar era tratado assim. Um mestre de açúcar, um maquinista. Fala para... É bom que as pessoas assim saibam, né? Porque hoje o conhecimento é muito diluído, né? Mas o senhor tocou nessa questão do engenho. O que é que faz um engenho? E os personagens do engenho? Que sem eles não tem engenho. Primeiro, no começo, os escravos, que era quem produzia, né? Certo. E o comando, né? E a natureza, assim, a fortidão daquele cara que administrava o engenho. Porque se fosse um cara mole... Aí o senhor falou, tem o mestre do açúcar. Olha, mestre de açúcar. Eu vou lhe contar as pessoas que tinham no engenho. No engenho tinha, primeiro, o senhor de engenho. Segundo, o feitor. Terceiro, o maquinista. O feitor era o quê? O administrador? Era o administrador menos graduado. Quando o senhor de engenho morava na propriedade e tomava conta, não tinha administrador. Mas quando ele ia para o Recife... Aí deixava o feitor. Deixava o administrador. Maquinista. O maquinista, o mestre de açúcar, o caldeireiro. O caldeireiro era o que passava de taxa em taxa. O cambiteiro, o carreiro, tudo tinha uma função social ali. Quando o cara não dava para nenhuma dessas coisas que eu lhe falei, ia para o eito. O que era o eito? Cortador de cana. Cortador de cana e limpador de mato. É tanto que no livro de você vê, fulano de tal caiu no eito. Quer dizer, ele não se adaptou a nenhuma dessas outras. E foi para cortar cana. E quando veio a usina, e que os engenhos, foi como veio a República e acabou com a vida daquele pessoal da monarquia, né? Quando veio as usinas, desapareceram todas essas funções. Só existia o eito. Para que mestre de açúcar? Para que maquinista? Quebrou tudo, não foi? Desapareceu. Não tinha mais finalidade. Olha, papai tinha um mestre de açúcar aqui, chama, não sei o que, dos Anjos. Sim, o destilador. O destilador ficava, eu me lembro, destilando, e aquelas
linha de coco, quando o pessoal largava do serviço, cada um tinha direito a uma ou duas de cachaça, a destiladora que ele distribuía. O leite, papai mantinha uma vaca de leite para dar o leite aos filhos dos moradores menores. Se o cara tinha 5 filhos, ele recebia 2 litros. Se tinha um filho... Era uma vida... O engenho era um feudo. Era um feudo, né? Era um feudo. Tinha capela? Tinha que ter capela. Tinha que ter a capela. O mês de maio, a mulher do senhor de engenho tinha que... Meu Muito Deus. compadrio entre os senhores e os trabalhadores? Muito, muito. Eu mesmo tinha um afilhado, Vicente, que depois virou matador. Era filho morador daqui, era meu afilhado. Foi o meu primeiro afilhado. Eu tinha muito afilhado aqui em Vicente. Virou pistoleiro. Ele virou pistoleiro depois. Morreu já? Morreu, não. Os irmãos morreram todos. Era Vicente, Eduardo, Ivanildo e menininho. Só tem vivo o Vicente e Ivanildo. Mas Vicente está arrimado no meio do mundo, ninguém sabe. Eles eram filhos de uma menina que mamãe criou. E que casou com um rapaz chamado Zé Correia, que podia ser até parente nosso, longínquo. Mas ele era o Zé Correia e a Santana eram 2 criaturas ótimas. Os filhos foram tudo assim, bravo. Seu Lula Maranhão, que era um chefe político daqui, pessoa muito boa, não era violento. Mas o Eduardo, ele não ia para canto nenhum sem o Eduardo, que era irmão do Vicente. Acaba de dizer o capanga, leilão de boi, leilão de coisa, estava lá seu Lula e Eduardo sentado de lado. Papai contava essas histórias. Tinha muito compadrio, né? Tinha muito compadrio. E outra coisa, não existia essa diferença toda que se pensava, não. O coronel Zé Paulino... Não tinha assim, aquela coisa assim de luta, não, porque tinha que estar no lugar do outro. A famosa luta de classe. Não existia, olha. O coronel Zé Paulino tinha uma mesa enorme, era do Engenho Corredor. Almoçava todo mundo na mesa, as negras, tudo. As escravas. Quando houve a abolição, o pessoal bateu no bomba a noite todinha, no outro dia amanheceu tudo no serviço. Ninguém foi-se embora. O coronel Zé Paulino. E todo mundo almoçava na mesa com ele? Com ele. Chegou. Agora, O meu avô, João Antônio, havia várias classes de senhor de engenho. O meu avô, João Antônio, ele não tinha uma educação aprimorada. Ele era um cara muito trabalhador e para uma pessoa ser boa, ter valor para ele, fulano é muito trabalhador, pronto, acabou-se. Acabou-se. Né? Para ele ser trabalhador era tudo. Já o meu outro avô, que era Corrêa de Oliveira, era educação, mais estudar, classe. Aí eu digo, a gente vem de dois, a diferença dos meus avós. Tinha isso também, né? Tinha isso. Tinha o senhor de engenho mais, digamos assim, mais refinado. Mais refinados, a família Corrêa de Oliveira era metida a nobre, metida a ser o que não era, né? Mas... E a família Costa Azevedo, olha, o velho João Antônio, da Costa Azevedo, quando um filho dizia, papai, eu não vou estudar mais não. Ele mandava cortar uma vara de mato, 2,20 metros para medir a esquadra, entregava a ele. Vai medir, você vai ser o feitor de Ribeiro Grande, ou você vai ser o feitor de Montes Claros. Já encaminhava. Já encaminhava para trabalhar, não aconselha, não, vai terminar o estudo, nada disso. Agora, apesar disso tudo, ele teve 10 filhos. Teve um que foi famoso, estudou, foi para São Paulo, formou-se em medicina e foi interventor aqui em Pernambuco. Para você ver que esse negócio de estudar depende muito da família, mas é da pessoa também. A pessoa tem que querer, né? Ele tinha 9 irmãos, tio Domingos. Ele formou-se em medicina, numa época daquela, e os irmãos eram tudo dono de engenho. Interessante. Que às vezes a pessoa... Zélia dizia muito que as meninas aqui, minhas filhas perderam muito com esse negócio de estudar no interior. Eu digo, Zélia, isso é besteira. Quando a pessoa quer estudar, estuda. O que papai fazia para os filhos estudarem?
eu não estudei. Maria Lúcia, minha irmã, foi que se formou em engenharia, eu acho, porque papai era louco por medicina, engenharia e direito. Eram os três grandes cursos, né? Na época, né? Papai formou-se em direito em 1906. Quando o papai nasceu, vovô Neco chamou um escravo que era muito ligado a ele, vivia pela Casa Grande, era um escravo que dizia que vinha com um grupo de negros para vender e foi aprovisionado por outra tribo que vendeu ele e os negros que ele vinha trazer. Ele veio bater aqui no Brasil. Ele dizia que queria ver a briga do pai dele com o cara que fez isso. Era João Dias. E vovô gostava muito de João Dias. Aí vovô pegou o Manuel, botou no braço e disse assim, porque o papai tinha mania de sentar naquela calçada ali do lado e ficava cheio de trabalhador ali, sentado, conversando. E vovô chegou com o papai no braço e disse, pronto, João Dias. Chegou Joaquim Correia. Aí João Dias disse, é preciso que Manuel Correia faça com Joaquim Correia o que Joaquim Correia fez com Manuel Correia, porque o pai de vovô Neco era Joaquim, de Canabrava. Era o coronel Quincas de Canabrava. Era quem arranjava voto para João Alfredo, do Partido Conservador. Interessante, né? Porque eram duas famílias diferentes. Vovô, embora a gente tivesse uma admiração pelo coronel João Antônio, maior do mundo, porque ele liderava o mundo inteiro. Eu nunca vi uma capacidade daquela. Eu não sei se eu já lhe contei, na Revolução de 30, mamãe fez uma promessa para fazer aquela capelinha de Santa Joana d'Arc. E papai era pegado muito com a cultura francesa, a literatura francesa, essas coisas. E era um admirador profundo de Joana d'Arc. E onde é que eu estava, meu Deus? Na Revolução de 30. Na Revolução de 30. Sua mãe se pegou. Fez aquela promessa. E papai não pôde ficar aqui em Jundiá, porque grupos liberais incendiaram o Engenho Pomal e outros engenhos por aqui. E papai estava aqui em Jundiá sozinho, perrepista. Ele era do Partido Republicano Paulista. Era de Washington Luiz Rosa e Silva. E ele tinha sido advogado do governo de Herculano Bandeira, que foi muito perseguido também na Revolução de 30. Aí ele resolveu mandar a mamãe com os filhos para a casa de um cunhado, tio Zé, e viajar com os Bandeira de Melo para fora. Os Bandeira de Melo fugiram e ele também. Aí eu digo, a mamãe foi para o engenho de tio Zé, depois disse, sabe de uma coisa? Eu vou para o engenho de meu pai. Aí foi para o engenho Montes Claros, que era do velho João Antônio da Costa Azevedo. E para encurtar a história, ninguém tocou num fiozinho de Jundiá. Aí mamãe dizia, falava de Santa Joana d'Arc. Eu digo, ô mamãe, que eu sempre fui meio irreverente. Mas, ô mamãe, será que foi Santa Joana d'Arc? Ou isso tem um dedo de vovô? Ela ficava possessa. Porque para ela foi Santa Joana d'Arc que acabou-se. Mesmo que se fosse através de vovô, foi Santa Joana d'Arc que induziu a ele. Foi Santa Joana d'Arc. Tá aí a coisa sobre. E tá aí a capela em homenagem. Tá a capela em homenagem. Agora você veja. Quem era que ia bulir com o genro de João Antônio da Costa Azevedo? Era um homem que, quando andava em aliança, todo mundo tirava o chapéu, Coronel João Antônio, Coronel João Antônio. E tinha curso primário. Mas tinha 5 engenhos morrendo. Ao redor da coisa. Uma vez, Joaquim contando essa história do Coronel João Antônio, porque Joaquim, meu irmão, que era engenheiro, era até professor emérito da Universidade Federal daqui de Pernambuco. E tem até um livro dele. Ele escreveu também. Joaquim era muito preparado. E Joaquim contando a uns amigos, porque ele, quando ele fazia uma proeza, assim, uma coisa, aí a gente dizia, mas Joaquim, tu tá doido? Rapaz, vocês esqueceram que eu sou o neto do Coronel João Antônio.
Tem que botar isso na cabeça, que eu sou neto do Coronel João Antônio. Aí quando foi um dia Joaquim contando as proezas do Coronel João Antônio, a uns amigos dele da escola de engenharia. Aí teve um que disse, ô Joaquim, o Coronel João Antônio era rico, não era? Ele disse, era rico, era 5 engenhos moendo. Aí ele disse, está explicado. Está explicada essa força toda desse coronel. Ô, seu João Antônio, o senhor falou dos personagens, mas a questão física, né? O engenho Banguê. O Banguê, eu vou lhe dizer, Almanjá... Casa de Purgar. Aí, vamos por ordem. Qual é o que você quer primeiro? Banguê. Banguê. O engenho Banguê, todo engenho que não for usina, que o bagaço não for para a caldeira pela esteira, ia em Banguê. O bagaço da cana a cana era moída, o bagaço era espalhado ao sol para secar. Quando ele secava, vinham os bagaceiros secos, com os banguês, 2 homens, 8, 10, conforme fosse a capacidade da moenda. Quer dizer, o banguê se via para tirar o bagaço verde da cana moída, para ele levar para espalhar, e se via para levar para moer. Daí o nome banguê. O engenho d'água, outro dia, esse engenho não era banguê, não era d'água, era banguê também, porque era do mesmo jeito. O banguê era o processo da utilização da energia da moenda. Porque a moenda era moída a vapor, né? O vapor era aquecido pelo bagaço. E o bagaço era carregado no banguê. O pão de açúcar, quando ele ficava pronto, você virava ele, balançava assim, ele soltava, botava no banguê e levava para o seca-açúcar. Lá ele era seco. O banguê era usado para tudo. Daí o nome engenho Banguê. Quando veio a usina, perdeu totalmente. Porque na usina, o bagaço cai na esteira da usina e vai direto para... Entendeu? Entendi. Eu ainda tenho Banguê aí. Ainda tem Banguê. Eu vi aí. E o Almanjá? Nome bonito, né? Almanjá. Almanjá é um nome bonito. Eu não sei a razão, o que surgiu o nome. Almanjá era o seguinte. Era a força motriz. Ela substituiu o vapor antes de haver vapor. Porque o vapor chegou em 1800. Antes disso, os engenhos eram moídos a tração animal. Era uma roda com os cabos onde você prendia os animais e eles ficavam rodando. Era o boi, né? O boi no sertão. Na zona da mata, como a produção era maior, era égua. Era égua. Eu vi o engenho Aurora moendo para Banguê, as éguas eram e no boi aqui devagar. Ainda hoje tem o do boi, porque no sertão, ainda hoje se moe para fazer rapadura no boi. Do boi, né? É. Isso era chamavam Almanjá. Aquele rangido, né? Não, o rangido não é no Almanjá, é no carro de boi, que vai buscar a cana no partido. Outro elemento importante, o carro de boi, né? Muito importante. É tanto que existia uma motinha, uma coisa que dizia assim, boi de carro, boi velho trabalhador. Quantas vezes qualquer coisa de sol nascia, sol se pôr. O carreiro era uma pessoa, o carreiro era o motorista, era quem levava o dono do engenho. Mamãe ia visitar os meus tios, que tinha tio Clóvis de Monte Claro, tio Kim Quintitara, tio Zé Ribeiro Grande. Ia de carro de boi. Agora fazia uma empanada por cima, sabe? Feito aqueles filmes americanos do oeste, daquelas carroças. E tinha o carreiro certo, o carreiro bem arriado, bem, com guarda-peito, com tudo, e que soubesse guiar bem os bois, né? O cara tem que saber, né? Tinha que saber. Não é Para dar ré e encostar, é como encostar um trator. Não é chegar assim e botar não, né? Não era todo mundo, não era carreiro não. O carreiro tinha que ter Tem que ter ciência. ciência. E o carreiro gritava e o boi, tinha boi que... Aqui tinha um boi diamante, que era só para amansar garrote. Botava o garrote na canga com ele, passava a correia de ponta, que era para ficar, e podia gritar.
Ele sustentava. O lugar onde podia pular, fazer o que quisesse, mas chamava-se Diamante esse boi. Tinha o mundo tinha outro, rapaz. A gente vivia feliz. Porteira, tinha que ter a porteira, né? Tinha que ter as porteiras todas ainda, né? Porteira é um lugar, é uma coisa, um lugar importantíssimo, né? Na vida do engenho. Né? A porteira é. As porteiras dos engenhos. E tinha senhor de engenho que botava um cabo armado na porteira para só entrar quem ele quisesse. Tá? Tinha outros que não. Aqui mesmo as porteiras ficavam até abertas, papai não tinha inimigo. Papai era muito adiantado para a época que ele viveu, sabe? Uma vez ele estava na calçada, ele e mamãe, e um carreiro ia passando com o carro de cana, com a chuva medonha, molhando. Aí papai disse, mas o milho é danado. Procídio, levando chuva ali, carregando a nossa cana, e ainda tem gente que vai falar deles, ainda acha que eles não prestam. Papai era muito... Ascenso Ferreira diz, né? Cana caiana, cana roxa e cana fita. Cada qual é mais bonita de todas as boas de chupar, né? Qual é a cana que é boa pro açúcar? Ou é tudo... Tem canas ricas hoje, né? Ou é tudo a mesma coisa? Toda a cana, quando chegou, foi uma revolução. Durante 300 anos aqui produziu essa cana crioula, que veio da Ilha da Madeira. Depois, em Goiânia, um senhor de engenho chamado Diogo Rabelo fundou uma variedade de cana chamada manteiga. Uns chamavam de cana-manteiga. Não, fundou a variedade caiana, que trouxeram da Guiana Francesa, que era mais produtiva. Depois da caiana, veio a flor de Cuba. A flor de Cuba. Flor de Cuba. Devia ter alguma coisa com Cuba, né? A caiana tem a fama de ser muito doce, né? Boa, né? Boa e doce, mas a flor de Cuba é mais gostosa, tem mais... Depois dessas três, veio a cana, várias variedades. A Bahia, Né? A fita que é fininha. a fita, a cana para ração, tem uma caninha também bem fininha. Depois, agora, quando eu me entendi de gente, já homem, a variedade era 3x. Porque eles vão conseguindo, porque aquela cana vai pegando tipos de doença na região. Sim. Aí ele vai substituindo por outra que não pega, né? Porque com o passar do tempo a cana vai perdendo Com o uso do solo, né? com o uso do solo, naquela mesma cana. Ô, seu João, e o que é que Pernambuco deve à família Albuquerque? Eu acho que tudo. Tudo? Quase tudo. Os Albuquerque. Quem o verdadeiro donatário de Pernambuco, no meu entender, foi Jerônimo de Albuquerque. O torto. O torto. O velho Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo Bulhões de Albuquerque. Que veio com Duarte Coelho. Duarte Coelho viajava muito e participava daquelas guerras portuguesas na Índia, as coisas, e deixava sempre Jerônimo aqui, né? E Dona Brites de Albuquerque também foi uma criatura notável. Administradora, né? Administradora. Quer dizer, já tinha uma mulher que mandava nas coisas aqui, né? E Duarte Coelho já tinha uma mulher. E Duarte Coelho era um homem assim muito honesto, muito rígido. Pegava os cabas daqui que vinham de lá deportados por mau costume e sacudia para Itamaracá. Mandava para Itamaracá para criar problema lá aos Lopes de Souza, né? Lopes de Souza, que eram os capitães, né? De Itamaracá. O primeiro capitão foi Pero Lopes de Souza. Morreu pelos índios. Morreu pelos índios. Duarte Coelho era odiado e era amado. Ele era odiado pelos caetés. Mas ele fez aliança com os Tabajaras, né? De Arco Verde, que não tinha força, era uma tribo pequena. Há quem diga que fosse até uma corrutela dos caetés. Fosse como é que chama aquilo que sai de outro? Sei lá, um ramo. Ele fosse um ramo. E os potiguaras. Os potiguaras, a princípio, aliado dos franceses. Mas depois, com jeito, com o tempo e com os filhos de Jerônimo de Albuquerque, que eram mamelucos, né?
se tornaram amigos. Agora, por que deve tudo a eles, aos Albuquerque? Porque foi eles quem criou a condição para que Pernambuco existisse. Porque Pernambuco foi uma capitania bem sucedida, porque houve a aliança dos brancos com os índios. Não ficou, pelo menos com os índios que precisavam, que não eram que estavam explorando. Os principais de Pernambuco eram caetés, né? Os outros tinham medo dos caetés. Porque os caetés pegavam da foz do Rio São Francisco até o Canal de Santa Cruz. Os tabajaras ficavam um pouco para dentro, não ficava. E os potiguaras iam do litoral da Paraíba até o do Maranhão. Só havia uma interseção no meio dos potiguaras. Havia uma tribo tapuia que chegou até o litoral. Havia um enclave. Eles têm até o nome deles, um nome interessante, que tem muito na cidade de São Paulo. Mas depois, Jerônimo de Albuquerque, o filho do velho, conseguiu tornar amigos dos potiguaras e os tabajaras. Foram sustentar. Quer dizer, os portugueses que contavam com os tabajaras passaram a contar também com os potiguaras. Né? Muito habilidoso ele, né? Muito habilidoso. É o Adão pernambucano. Né? É o Adão pernambucano. Muita gente. O velho, né? O velho, porque muita gente fala do Maranhão. O do Maranhão é filho dele. Jerônimo de Albuquerque, do Maranhão. É filho dele com a Índia. E esse Jerônimo de Albuquerque, que o Maranhão enaltece muito o Jerônimo de Albuquerque na pessoa do Maranhão. Mas o principal é o pai. Porque o Jerônimo de Albuquerque do Maranhão, ele se tornou-se do Maranhão quando ele conquistou o Maranhão, né, aos franceses. Ele teve uma sorte tremenda. Quando ele chegou no Maranhão, ele por terra e Alexandre de Moura por mar, comandando a esquadra, o almirante, o rei de Portugal, o rei de França, Luís XIII, justou o casamento com a infanta portuguesa. Aí a coisa mudou de figura. Aí a França passou a aceitar o que aconteceu, né? Com o casamento de Luís XIII com a infanta portuguesa. Aí se deu todos os louros a Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Mas ele lutou muito, ele participou da... Chegou a ter guerra, né? Muita guerra. Aí o Rio Grande do Norte, já o herói do Rio Grande do Norte é André de Albuquerque. Não tinha Maranhão, não. Era irmão de Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Albuquerque não faltou, né? Para brigar, né? Não, eram todos Albuquerque. É tanto que quando a rainha exigiu o casamento do Adão Pernambucano com a portuguesa, mandou Cristóvão de Melo, governador da Bahia, com 3 filhas casadoras. Uma para casar com Jerônimo. E as outras 2 casaram com 2 mestiços, filhos de Jerônimo, Manuel e André, de Albuquerque. Esse ramo da portuguesa ficou Albuquerque Melo. Ah, certo, Albuquerque Melo. O ramo ficou Albuquerque Maranhão. E ainda houve um outro rumo. Felipe Cavalcante, que veio da Itália, meio perseguido pela Inquisição, se estabeleceu aqui em Pernambuco. E aqui juntou um casamento com a filha de Jerônimo o Velho, Catarina de Albuquerque, que chamavam Catarina Velha, porque havia mais de uma Catarina. Naquele tempo, aqui tem um trabalhador que tem 3 filhos do Zé do Carmo. Esse Felipe Cavalcante casou-se com Catarina a Velha e formou a família Cavalcante de Albuquerque. Esse foi o primeiro Cavalcante. Esse foi o primeiro, Felipe Cavalcante. Ele era florentino, era de Florença. E casou-se com... E os filhos foram viscondes e coisa e tal, de barões. Foram mais importantes, talvez, até do que os filhos do outro Jerônimo. E teve um deles, Antônio Francisco Cavalcante de Albuquerque, que admirava muito o lar indígena dele. E era revoltado, porque ele não tinha Arco Verde, que era o nome do avô dele. E a mãe dele foi desprezada depois por Jerônimo de Albuquerque e ficou fiel a ele a vida inteira. A Índia. A Índia. Mudou de nome, né? É Maria do Espírito Santo. Maria do Espírito Santo. Maria do Espírito Santo Arco Verde. Aí ele adotou Antônio Francisco Cavalcante de Arco Verde.
E aí vem Vem a família Arco-Verde. Tanto os Maranhões como os Arco-Verdes descendem dos Albuquerque. Os Albuquerque vieram de Portugal. Vieram de Portugal, eles eram visigodos, porque os visigodos fundaram vários reinos, né? Os reis, E viviam em guerra lá em Portugal com Castela, né? E um tal de Teles Menezes, naquelas brigas intermitentes entre Castela e Portugal, conseguiu conquistar o castelo de Albuquerque, que ficava limítrofe entre Castela e Portugal. Aí ela passou a ser conhecido por Fulano de Tales de Menezes, de Albuquerque. Do Albuquerque, dono de Albuquerque. Aí ele desapareceu o Teles Menezes e voltou e ficou usando o Albuquerque. O nome é Menezes. É Menezes, quer dizer, que até que eu li um livro muito interessante de Paulo Frederico, Maranhão. Ele dizia: os Menezes viraram Albuquerque e os Albuquerque viraram Maranhão, que não foi assim, que tem muito Albuquerque, né? Sim, tem muito Albuquerque ainda. Então, a família Albuquerque, o senhor fala que Gilberto Freire diz de algumas famílias, né? Tem Albuquerque, tem a... Ele diz que nobre mesmo. Muitos enobreceram aqui. Certo. Porque, inclusive, a coroa comprava e vendia títulos de nobreza, né? Muitos enobreceram aqui, mas... Os pernambucanos, era Albuquerque... Cavalcante, Albuquerque, Vanderlei e Souza Leão. Não sei por que os Vanderlei. Vanderlei veio de Holanda, né? De Holanda, foi Gaspar Vanderlei. Ele traiu os holandeses, né? Porque ele casou com a neta de Jerônimo de Albuquerque. E foi para Serinhaém. São os Vanderlei de Serinhaém, eles dizem que são mais importantes. Porque o ramo surgiu em Serinhaém. O ramo veio de lá, né? É um Gaspar Vanderlei, que era comandante de tropa e que... Debandou para o lado português. Quando perdeu, ele entregou o forte. Mas ele já era suspeito porque ele era casado com a neta de Jerônimo de Albuquerque. Rapaz, Jerônimo de Albuquerque ele teve mais de 50 filhos. Teve 28 catalogados. 28 catalogados. Catalogados. Mas perde feio para Dom Pedro I, 70 filhos para Pedro I. Nossa. Sabia dessa não. Dom Pedro teve 70 filhos. Estão tudo por aí, então, perdido, né? Ele botava brasileiro o sobrenome. Brasileiro. Fulano de tal brasileiro. Mas eu acho que isso é safadeza. Porque o povo gosta muito de denegrir a monarquia. Eu não sei porquê. Eu tenho um neto, João Pedro, que ele disse: mas vovô, eu fiquei espantado. Eu estive em Portugal, estive lá no Palácio de Queluz, olha que boi bonito. Boi bonito. E ele me disse que voltou impressionado como os portugueses gostam de Dom Pedro I e os brasileiros criticam. Mas eu não acredito que ele deixou 70 filhos, não. Mas eu já li um livro que ele foi morar perto de um convento e umas freiras mandava todo dia uns bolinhos para ele, toda semana. Agora escolheram a escrava mais feia que tinha para mandar. Lá, quando foi um dia, a escrava apareceu grávida. As freiras foram interrogar, ela disse: são filhos do imperador. Tem essa história, né? Por isso que tem a história. Você pensa que tem o rei da barriga? Ah, sim. Tem essa expressão, né? História é uma coisa fabulosa, né? Aí tem aquele Souza Leão, essa família aí. Agora você disse, essa era da gema mesmo. Eles eram de origem francesa e portuguesa. Os Souza em Portugal sempre foram famosos, né? E casou um Souza com um pessoal francês, veio da cidade de Lyon, na França. Estabeleceu-se em Portugal e casou-se com a Souza e fundou a família Souza Leão, que é a outra família que é nobre, segundo Gilberto Freire. Era Cavalcante, Albuquerque, Vanderlei e Souza Leão. E outra coisa, tem muita família Melo aqui em Pernambuco, né? Muita família Melo, porque sempre os Melos estiveram sempre na frente das coisas aqui em Pernambuco. Você
Você não vai numa cidade que não tem uma Avenida Bernardo Vieira de Mello. Não é? Agora eu tenho uma neta casada com um Vieira de Mello. Eu fiquei arretado com ele. O nome dele é Fábio Vieira de Mello. Aí casou-se com ela. Ela é Manuela Vanderlei. Teve um filho. Eu digo, como é que vai o Vieira de Mello? Não é Vieira de Mello não, seu João. Eu botei Vanderlei de Mello. O cara não tem a mínima noção de história, de valores, de coisa nenhuma. Aí vai pela estética, sei lá. Ô, seu João, e a minha família? Qual é a família Silva. Como é que fica a família Silva? Você quer ver, tirar o retrato dos Barão? Dos Silva? Depois a gente tira o retrato dos Barão. Para mim, é um dos brasões mais bonitos. E Silva tem demais, né? Tem demais, mas eu não sei se tem mais Silva ou Cavalcante, dizem, né? Dizem que tem mais, dizem que a maior família do Brasil é Cavalcante. Cavalcante. Porque você viu? Silva foi adotando assim também, né? Fulano adotou. Dizem que foi um senhor que veio de Portugal. Mas o primeiro Silva, o senhor tem notícia? Dizem que foi. Você vai ver aí no livro, tem a história de Silva. Era dono do. Eles eram reis de Leão. Era o nome da família. É a Torre de Silva, né? Tem lá em Portugal, né? Tem nomes que por si só, não é? Os Maranhão. Os Maranhão é um orgulho do Maranhão danado. Não fala nem nos Albuquerque. O Maranhão suplantou, né? Suplantou. Magalhães. Era Roberto Magalhães mesmo, né? Ele só usava Magalhães. Tem nomes assim que suplantam outros. A minha família mesmo é 3 nomes, nenhum tem importância. Correia, Oliveira, Andrade. Mas, assim, na sua família teve aquele líder, o Plínio Correia de Oliveira, né? Teve. E até dos mais próximos, do ramo de Uruguaiana, do mesmo ramo nosso. É do parente próximo? Próximo. Tio de Luzia Rabelo. Luzia era uma prima minha, que eu gostava muito dela. Eu era noivo de Zélia, ela já era madura. E eu ia conversar com ela, ela contava a história, ela gostava da história das Correias. Ô, seu João, é sociedade secreta nesse universo aqui, entre os senhores de engenho, maçonaria, esse tipo de coisa? Eu acredito que aqui houve pouco, porque não tinham o desenvolvimento intelectual das outras partes. Foi gente que foi plantador de algodão, foi coisa que subiu e fez, como disse Antônio Bernardo de Moura. Eu lhe contei a história de Antônio Bernardo de Moura, não lhe contei? Antônio Bernardo de Moura. Foi quem fundou Jundiá. Sim, não, o senhor já falou, não falou agora, né? Ele era plantador de algodão. E muito rico. Disse para os vizinhos, eu vou plantar um partido de cana e vou botar um engenho de tração animal. Aí o cara disse, rapaz, tu tá doido, tu vai deixar o algodão dando o dinheiro que tá dando, foi na época da Guerra de Secessão, para plantar cana. Ele disse, mas meu problema não é dinheiro, rapaz, dinheiro eu já tenho muito. O meu problema é ser chamado de senhor de engenho. Eu quero ser chamado de senhor de engenho. Quero ser chamado de senhor de engenho. Por quê, fulano? Porque senhor de engenho eu toda vez é respeitado, ouvido e obedecido. O negócio dele era a posição social. O título se impõe por si, né? Quer dizer, era cobiçado ser senhor de engenho. Esse Antônio Bernardo de Moura fundou Jundiá, tinha uma filha, Antônia Guilhermina de Moura, que casou com José Francisco Lopes de Lima, que fez muita coisa em Jundiá. Foi quem fez a Casa de Pulgar. E está até hoje, né? Está até hoje. Empregou tanto dinheiro em Jundiá. Naquela época se tomava emprestado e se dava por garantia, né? Que perdeu o engenho. Puxa vida. Gastou mais do que Zé Francisco Lopes. Gastei mais do que devi, devo mais do que paguei. Devo mais do que você agora disse tudo. Na minha família tem pessoas assim que gostam de conversar.
E outros que meu filho nem liga. Meu filho é muito prático. Ele acha que o cara é feito meu avô, o velho João Antônio. Tem que ser prático, né? Tem que ser trabalhador, tem que ter dinheiro, tem que fazer. Ô, seu João, e vamos, para pontuar aí uma história curiosa, fale aí, que o senhor falou de seu Estelita, né? É, Fala aí como é que foi a morte dele. eu não sei. Aquela história que o senhor disse do... Esse foi outro personagem. não, esse foi outro, né? Foi outro. Esse, havia um coronel do sertão que tinha algumas ligações na mata e veio com as filhas visitar a zona da mata e tal. E justou casamento com um cara que era dono de canavieira, que foi do coronel Estelita, mas uma família anterior. Sim, é isso mesmo. E era brabão, matador de gente e tal. E como o cara que casou com a sertaneja fosse assim um cara bem quisto, mais pacato, ele gostava de demoralizar ele, principalmente da igreja. E um dia a filha escreveu para o pai, perguntando como era que ela estava satisfeita, que o marido era muito bom, só tinha um defeito grave, era mole. Vivia sendo desfeiteado. E não revidava. E não revidava. O pai leu a carta, mandou guardar, calou-se. Estavam construindo a matriz aí de Vicência, coisa parecida, e ele vinha, o Brabão ficava na missa, paletó aberto, e depois saía, ficava ali pronto para insultar qualquer um, né? Aí chegou 2 caras por debaixo da... Como é que faz aquilo que cava para botar o tijolo? A trincheira não é... Alicerce. O alicerce. Tinha umas tábuas cobrindo os alicerces e entrou 2 cabas por debaixo das tábuas, veio, passou fogo no cara, matou. Fugiu e ninguém Deu por conta. deu por conta. Muitos anos depois, o pai dela veio visitar a filha. E você, minha filha? Ah, papai, o senhor não sabe de nada. Fizeram um favor a gente medonho. Um cara aí, mataram fulano de tal, e agora a gente vive aqui na propriedade, tranquilo, não insulta ninguém, nem é insultado por ninguém. E a gente vive uma vida feliz. Aí foi que o velho disse a ela, você sabe quem foi que matou? Não, senhor. Você se lembra daquela carta que você fez para mim? Bronca, né? Eu vou lhe contar outra história, essa do coronel João Antônio, mas não é tanto assim, não. Ele morava em Aliança, perto do Correio. O Engenho Montes Claros ficava perto de Aliança. Ele gostava de sentar na calçada e o povo passava, tirava o chapéu, coronel João Antônio. E eu ficava ali piruando, dizia, você o coronel João Antônio. E um cara, um ricaço novo, construiu um palacete perto da casa dele, mandou fazer e tal e coisa. E ele sempre passava, olhava, ficava admirado. Quando foi um dia, passou, disse ao mestre de obra, olha, fulano, está errado. Essa casa vai ficar muito quente. Faça desse jeito assim, assim, assim. Não faça assim não, faça assim. Aí o mestre de obra disse, mas coronel, o dono mandou eu fazer assim, eu tenho que fazer do jeito que o dono disse. Ele disse, não, senhor, você vai fazer do jeito que eu estou lhe dizendo. Aí, quando foi a boquinha da noite, chegou o dono, né? Aí perguntou o cara, mas rapaz, você tá doido, mudou tudo aqui, que foi que houve, não sei o que. Ele disse, o senhor não sabe o que foi que aconteceu. Passou por aqui o coronel João Antônio e disse que eu fizesse assim. Aí o dono da casa disse assim, e foi o coronel João Antônio mesmo? Ele disse, foi. Tem certeza? Tem. Então faça do jeito que ele disse. Ô, seu João, e o que é que se deve, né? Tanto a queda dos engenhos, o senhor já falou, foi a usina, né? A chegada da usina acabou com os engenhos. E o que é que se deveu agora em Pernambuco a queda também das usinas? A queda das usinas agora é problema de São Paulo, né? O Sul, que já está caindo também. Mas teve alguma coisa interna também que atrapalhou mais ainda? Teve uma coisa interna que atrapalhou muito. Aqui na Zona Norte, pelo menos. Os senhores de engenho da Zona Norte, fornecedores de cana, viviam bem. De repente vieram as leis trabalhistas todas. Você tomava dinheiro no banco, não pagava juros.
não tinha correção monetária. E a gente vivia por conta disso. Joaquim, meu irmão, uma vez fez uma conta para mim de quanto eu ganhei pelo fato de não ter pago correção monetária nem juros. Com a vinda disso, os engenhos. Aí foi um ciclo vicioso. Né? Aí os engenhos foi falindo e procurando as usinas para arrendar. E as usinas começaram arrendando, pagando renda de engenhos falidos, já sem cana quase. Tiveram de começar do começo. Foi o grande mal das usinas. Entendi. E aí tinha que pegar, assim, tinha que... Aumentou muito a folha de pagamento também, né? Do trabalho. Aumentou muito a folha de pagamento. Teve que se comprar muita máquina que não tinha nos engenhos também. E acabou que todo mundo perdeu, né? Trabalhador, empresário. Todo mundo perdeu. Entrou na coisa. E as leis trabalhistas também influenciou muito também. E o trabalhador também, com mais acesso às escolas, porque todo engenho tinha uma escola. A minha avó já ensinava, a vovó Joaninha, as escravas, filhos de escravos. E eles conquistaram uma posição melhor fora, né? Noutros empregos, ia para o Recife. Quantas famílias daqui, tradicional aqui do engenho mesmo, que eu nunca mais vi. Outro dia chegou um, veio me visitar aqui, pastoreou um boi aqui comigo, Mané Gonçalo. Morava no Recife, tinha uma vendinha lá no Recife e tal. Ia muita gente para o Recife no começo para dirigir aqueles cavalos de carroça. Uhum. A minha região mesmo, aí veio, atende, né? Aí veio, primeiro, eu fiquei até impressionado, porque eu não sabia, assim, a quantidade de engenho que tinha, né? Tinha mais de 50 engenhos só em Catende. Aí depois veio a usina Catende, é muito mais de 50. E depois João Azevedo ainda comprou o campo de Pirangi. Aí depois com a queda da usina Catende, aí veio a quebradeira geral, a cidade empobreceu muito. Rapaz, a gente tem um exemplo. Hoje favelizou, né? Favelizou. As cidades da Zona da Mata hoje. Culturalmente também caíram. Você chega. Sabe o que é que ocorre? Vou lhe contar. Você chega aqui em Vicência, era tomada por senhor de engenho. O cara tinha 2.000 toneladas de cana e morava no Recife. O que ganhava aqui gastava lá. Aí você chega em João Alfredo. Eu ia muito para a feira de João Alfredo, porque eu sempre gostei muito de gado. Aí você vai na estrada de João Alfredo, uma casinha, um curral, uns garrotinhos, um morador ali. Muito pequeno proprietário, que aquele dinheiro que ele ganha ali, ele gasta ali mesmo, João Alfredo. Aí é melhor, né? É a melhor distribuição das terras. É melhor. Você vai aqui em Macaparana, eu tenho um amigo que é do Engenho Bonito em Macaparana, vem muito aqui. E São Vicente, é outra mentalidade, eles plantam goiaba, eles plantam banana comprida, eles plantam uma série de coisas. A mentalidade da Zona da Mata destruiu, não foi? A mentalidade do senhor de engenho. Eu tenho um sobrinho, um afilhado, Romero, que tem um filho, Rafael, que está namorando com uma moça de Macaparana, e ele me disse: seu João, é impressionante, 2 cidades irmãs com a mentalidade tão diferente. O senhor chega num produtor daquele, o cara com 90 hectares, 80 hectares, procura ele, está no meio dos trabalhadores, trabalhando. E aqui o senhor já fica na calçada, chama o feitor: fulano, como é que foi? Você viu o serviço? Vi. Tá bom, e tal. Entendeu? O feitor não interessa, porque aquilo não é dele, né? E o cara que vai... Se bem que, como disse o turista que veio aqui, tinha senhor de engenho trabalhador, né? Tinha muito. Ernesto Maranhão, meu cunhado. Meu cunhado carregava bagaço seco. Papago. Existia muito, e com mentalidade de senhor de engenho, e muito. Hoje... Com o fornecimento de cana, ganhou-se muito dinheiro. Eu vou lhe explicar por quê. Porque o engenho moía. Você cortava a cana lá, não sei aonde, mandava buscar lá, trazia para dentro da fábrica, meio mundo de gente trabalhando e ganhando. E quando você passou a botar para a usina, você cortava e botava no ponto lá, o caminhão da usina vinha e pagava, e você recebia o mesmo valor de 60 quilos de açúcar. Que você gastava o dobro para produzir. Papai enricou quando deixou de ser senhor de engenho para ser fornecedor de cana.
Agora, sempre dizendo que não era senhor de engenho, não, que era lavrador. Que ele resistiu muito Eu já ouvi falar assim que a presença, né, o mando governamental de Arraes foi muito ruim para todo mundo. Para o trabalhador, para a Exato. usina, para o senhor de engenho, para todo mundo. E o que é que o senhor diz disso? Olha, eu sou um pouquinho suspeito, porque mano, eu era muito amigo de Arraes, né? Ana Arraes hospedou-se aqui, os tempos da política. Mas para mim eu tive uma vantagem. Eu tinha assim uma certa força moral com o povo, eu não tinha greve. Não, entendi. E o pessoal me respeitava muito assim, porque eu nunca botei um revólver no quarto, eu nunca ameacei ninguém, nunca dei piso em ninguém, nunca fiz nada. É tanto que hoje eu chego em Vicência, é uma festa. É seu Joãozinho para cá, seu Joãozinho para lá e tal. É o último, seu dirigente, só resta ele, é o último. E Pois é. aquele sistema de meu pai, papai, era o sistema dos Correia de Oliveira. O João Alfredo mesmo tem umas ideias esquerdistas. Agora, Miguel Arraes, mamãe tinha ódio. Tinha ódio. Mamãe era dura, tinha ódio. Miguel. Sua mãe era religiosa? Era muito religiosa. Mamãe tinha ódio. Mamãe dizia que papai teve sorte, porque morreu poucos anos antes de Arraes se eleger. Mas mamãe, a pessoa teve sorte porque morreu, mas não viu essa desgraça. Então é isso, seu João. Vamos. Acho que a gente. Eu acho que eu acrescentei alguma coisa. Procure o que você quiser ver assim. Outra coisa, o engenho era dispendioso. Para você fazer 40 pão de açúcar por dia ali, aquele engenho era batidinho de gente. Né? Caldeireiro, batedor de mel, mestre de açúcar. Tinha bênção no início Tinha aquela festa. Tinha aquela festa, a benção. Da butada. A butada, né? A butada. Você perguntou o que era a casa de purgar. Eu vou lhe explicar agora. O açúcar era feito, era o mascavo. Aquele açúcar preto. Aquelas famílias de senhores de engenho e aquelas famílias de comerciantes da cidade queriam sempre um açúcar melhor, açúcar mais branco. Aí os engenhos fabricavam o açúcar mascavo e o açúcar purgado. O purgado tinha um destino, as classes mais elevadas. E o mascavo, as classes mais elevadas e as menos. Tem muita gente que dava preferência ao mascavo. E hoje em dia, né, o povo gosta, é até mais caro hoje em dia, né? É mais caro, Mascavo, porque passou a ser uma coisa rara, né? Mascavo, né? E o que a gente dizia, não vai purgar para tirar as impurezas. O que você tirava as impurezas não era impureza. Não é? Era pelo contrário, era orgânico, É mais natural. Né? mais natural. É isso. Então, seu João, vamos finalizar nossa conversa. Vamos. Já está em tempo, né? Daqui a gente almoça. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Agradecer ao senhor de ter. Você pode vir aqui o dia que quiser. Agradeço. Quando você sentir que eu não acrescento mais nada, não tem problema. Ah, o senhor sempre. Eu recebo muita gente aqui que faz aquela monografia, sabe? Sim. O senhor é um manancial, é uma história viva. Agora eu não sei escrever. Último senhor de engenho. Aí Vicência me diz. Último senhor de engenho. Mas é mesmo. O Major Lula foi senhor de engenho aqui, mandou muitos anos, era um homem que tinha jogo de cintura. Eu admiro muito ele, porque ele tinha um poder quase ilimitado e nunca cometeu nenhuma atrocidade. Ele gostava muito de gritar. Gritar com o trabalhador, às vezes, de fulano, não sei o que e tal. E coisa. Aí ia para o Recife. Chegava na loja daquela, comprava uns cortes de pano, chegava de volta e mandava chamar. Vai chamar Targino, vai chamar fulano. Aí ia chamar fulano, chegava. Mas o velho Lula estava muito chato, não estava naquele dia. Deu uns gritos em você sem você merecer. Esse velho Lula está sem jeito mesmo. Mas eu trouxe um presentezinho para você, um corte aqui para uma camisa e um corte de pano para você fazer um vestido para sua mulher. Era um homem assim. Eu admirava muito ele, agora ele não se dava com o papai, não. Eles eram brigados políticos. Papai
ele dizia, ô João, ajeita teu pai para eu ir lá, rapaz. Teu pai é muito ranzinza. Eu disse, mas seu Lula, ele... não acho ele ranzinza não, porque ele aprova a minha amizade com o senhor. Aí quando foi um dia, o senhor disse, João, eu vou mandar você pedir uma coisa ao seu pai. O papai estava muito doente, passou uns 2 anos com insuficiência cardíaca e tomava oxigênio aqui mesmo. Naqueles balões de oxigênio. Aí papai, eu queria fazer um pedido ao senhor. Ele disse, diga qual é. Eu digo, Lula Maranhão, mandou pedir ao senhor para vir lhe visitar. Aí ele pensou, disse, olha, diga a Lula, que eu não tenho raiva dele nenhuma. Aí deixa eu morrer assim mesmo. Vou contar outra de papai também. Manuel tinha uns amigos esquerdistas que viviam muito por aqui. Isso aqui era uma universidade. Diga a Lula, deixa a gente morrer assim mesmo. Aí Caio Prado Júnior chegou e disse, era um comunista de São Paulo. Disse, ô doutor, como é que o senhor se sente hospedando em sua casa um comunista? Ele disse, Caio, comunista rico para mim não tem problema nenhum, eu tenho medo de comunista pobre. Muito bom. E como é aquela história também que ele dizia que queria morrer no mesmo dia da... Ah, ele era louco por mamãe, eu nunca vi tão apaixonado. E mamãe era meia durona assim, mas... Aí ele dizia, Zumira, mas era tão bom que a gente morresse no mesmo dia, né? Aí mamãe dizia, não senhor, cada um que morra no seu dia. Eita, papai. Mas é isso, vamos lá. E eu aperriei tanto ele, viu? Vamos lá que estamos em tempo. Eu vou mostrar aqui um pouco a visagem, né, que a gente está tendo. Ô, Joselma. Joselma. Aqui. É muito bonito aquilo ali. Aqui o senhor construiu, né, seu João? Olha, assim eu vou contar a história dessa casa. Essa casa era uma miniatura da Casa Grande. Era um chalézinho pequeno. Morou aqui um cunhado meu, que ficou, Ernesto Maranhão, que morreu usineiro. Ele brigou com o dono da usina Aliança, entregou o engenho da Aliança e ficou, aceitei para onde ir. Aí veio morar aqui nessa casa aqui. Eu tenho até 2 sobrinhos que nasceram aqui. E depois ele comprou Titara a tio Zé. Com o dinheiro da indenização das canas da Aliança, ele comprou Titara a tio Zé. E daí foi Titara, Boa Vista, Trigueiro. Ele era muito rico. Ele enricou muito, era muito trabalhador. Terminou usineiro. Era irmão do Lula Maranhão. Sim. Vou contar outra história de Lula Maranhão. Uma vez eu vinha de carro, parei ali na chã, aí estava seu Lula a cavalo, ele tinha um cavalo veneno. Ele andava de paletó. Diga, seu Lula, João, estou aqui morto. Foi que houve. Dei uma lapada em Ramo. Ramo era um filho dele mais velho. Foi que houve, seu Lula. Eu fazendo política e Ramo aí, agarrado com meus adversários políticos. Aí eu dei uma lapada nele e disse a ele que... Aí eu digo, mas seu Lula, ele disse, mas João, olha, eu tenho 3 filhos, não sei como é que vai ser. Ele tinha 9 engenhos e 3 fazendas. Porque um é doido, que era o Lulinha, que era muito amigo meu, o Lulinha. O Dida é doente, tinha um câncer na cabeça. E Ramo, que era esse que ele deu uma lapada, Ramo não se fala mais. Eu digo, pois é, seu Lula. Sorte teve seu irmão Ernesto, né? Os filhos tudo aprumado, usineiro. E teve muita sorte. Ele disse, Ernesto teve sorte, coisa nenhuma, João. Ernesto morreu com 57 anos. Eu quero morrer com 80 e muitos. E ter os filhos tudo doido mesmo. É isso. Eu vejo o raciocínio dele, né?